Aconte- Aconteceu entre 62 a 64 depois de Cristo. Ou seja, nossos irmãos cristãos da época estavam sofrendo perseguição do Império Romano. Então, nisso, traz muito medo e o temor à vida dos irmãos, como também as nossas, quando nós passamos dificuldade. Pedro já era um homem totalmente transformado nessa época. Ele não era mais aquele homem impulsivo, é, até na época, antigamente era acidente de conhecimento, mas ele continuava nisso, mas trabalhava também com amor e sabedoria, não com a impulsividade de antes. Pedro ali já estava transformado pela graça. Então, a sua trajetória, a sua vida, também santificou, como posso falar, ele transformado pela palavra do Senhor, lhe dava soberania e poder sobre o que ele estava dizendo sobre a graça do Senhor, como foi na vida dele e o que ele queria pelos irmãos, porque ele também já fez isso, que ele já foi impossível ao ponto, que o nosso pastor Alexandre falou anteriormente, de falar que seguiria Cristo a qualquer custo, mas negou 3 vezes, né? E nessa palavra que eu falo da transformação da nossa leitura séria e tentar transformar, não uma leitura rasa e mais profunda, de nós podemos comunicar a nós mesmos e a outros irmãos a palavra do Senhor, trouxe o sentido de nós identificarmos os verbos, a cultura, a filosofia da época, para a gente passar isso para os nossos irmãos de forma mais correta e não trocar a palavra do Senhor. Então, quando a gente se atenta à palavra, ela diz o seguinte: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. O verbo santificar, que veio onde trouxe a minha dúvida também, é que não significa tornar Cristo santo. É que isso que eu entendia quando li as primeiras vezes. Ué, ele é santo e precisa ser santificado? Não, Pedro não quis dizer isso, mas quis dizer para reconhecê-lo como santo e soberano dentro do nosso coração. Lembrando que o coração era dito na época como a razão. Então, nós, irmãos em Cristo, devemos entender que o Senhor já é santo, mas a gente tem que dar razão e voz ao coração para entendermos que ele é santo e soberano. O coração, na linguagem bíblica, representa isso. Portanto, Pedro ensina que o Senhor já é santo, mas temos que entender e passar isso. E quando ele diz assim, Pedro afirma que Cristo deve ser santificado como o Senhor. Por que Pedro fala isso? Antigamente tinha a questão dos falsos deuses e idolatrar os imperadores da época como se Deus fosse. Eu só não lembro quem era o imperador da época, mas ele deixa isso bem claro, que chegando a ser até uma afronta ao Império Romano, que os irmãos em Cristo deveriam ser corajosos e entender que nosso único Senhor é Jesus. Ponto. Isso era totalmente forte e dentro do contexto político e religioso da época. Outro ponto que se deve destacar é que a expressão sempre preparados. Quando eu li isso a primeira vez, sempre preparados, eu falei, o que seria? Preparados para a dor? Preparados para a perdição? Dentro da sua fé cristã? Não. Pedro, através de Jesus, mostra que a gente, como irmão, deve conhecer a fé, estar pronto para explicá-la e assim propagar a fé. E nós fazemos isso no curso Querigmáticos e queremos fazer da forma mais correta possível, né? Que nós temos que estar preparados, com o espírito pronto, sendo temente ao Senhor e conhecer a palavra cada vez mais, a ponto de resplandecer a terceiros e a nossos próprios irmãos. Outro ponto também que a gente tem que descartar na leitura é responder a todo aquele que vos pedir a razão. Nós, como humanos, pelo menos na nossa época também, quando dizemos responder, geralmente a gente fala isso como se fosse até uma grosseria. Mas eu também aprendi aqui no curso que Jesus, quando respondia ou explicava a fé cristã para pessoas que não entendiam a palavra bíblica, sempre explicava de forma amorosa e calma, no qual a pessoa se sentisse totalmente abraçada e acalentada pela palavra, né? Então, a palavra responder não significa conflito, e sim
mansidão e temor, ao poder explicar a graça do Senhor em nossas vidas e a palavra de Deus também. Tá? Continuando o texto, nós vemos que também tudo que Pedro fala nessa carta é repetido por várias vezes, de outras formas, as atitudes que o povo cristão deve ter dentro da nossa fé, da nossa crença. Então, esse livro sagrado, ele não é algo fictício, ele não é uma invenção, é algo interligado e só demonstra a soberania e o poder de Deus nas nossas vidas. Uma vez que a palavra se repete constantemente, nem que seja na sua integralidade ou em parte. E trouxe aqui para os nossos irmãos trechos, versículos, que ratificam o que Pedro falou para os seus irmãos na Turquia. Por exemplo, santificar Cristo no coração. Mateus 22:37 diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. A palavra também de Filipenses 2:15 fala do testemunho visível do cristão, que para que sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Ou seja, também estava passando por problemas, essa geração, entre a qual resplandecereis como astros no mundo. Outra palavra de Deus que fala também dentro de parte do contexto, que é mansidão e temor ao defender a nossa fé. Em 2 Timóteo 2, de 24 a 25, ele fala o seguinte: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão e os que resistem. E uma última palavra que eu posso dizer para não ficar se alongando muito mais é: não tememos também perseguições. Não te mandei, esforça-te e tenha bom ânimo. Não temas, nem te espantes. Então, são palavras que ratificam o poder de Deus sobre nossas vidas e quanto é poderosa a palavra de Deus. Tá? Nisso tudo, a carta, ratifico mais uma vez, ela vem para fortalecer todos os irmãos que passam por sofrimento, contendas, perseguição, mortes em vários casos, mas para se manterem firmes na fé que tem ao Senhor. Que o Senhor tem as respostas, o Senhor acalenta a nossa alma e Ele direciona a nossa vida. Tá? O problema é destinado para os irmãos da carta, não foi a única vez que aconteceu, como Paulo também mandou para outros irmãos que também estavam sofrendo perseguição, como o próprio Paulo sofreu perseguição, e falar da esperança em Cristo e da força em Cristo. E isso é independente da geração que ocorra, sendo de forma física ou mental, todos nós sofremos perseguições e devemos permanecer no Senhor, né? Então é importante saber que não é só importante nós afirmarmos que acreditamos em Deus. É necessário a gente viver de forma coerente, conhecer a Escritura e demonstrar esperança verdadeira dentro das dificuldades. Eles passaram dificuldades físicas, de fome, de violência de várias formas. E nós também, hoje em dia, não querendo comparar esse tipo de coisa, mas também sofremos perseguições. Questões de trabalho, a gente às vezes é perseguido por colegas de trabalho ou superiores, estresse, dificuldade financeira. Então, é muito importante que nos mantenhamos firmes na palavra do Senhor e nossa postura como cristão. Além disso, ao ensinarmos, e mesmo diante de nossas dificuldades, a gente tem que ter a capacidade, como Jesus tinha, que se ensina e se defende a verdade para todos os irmãos, uma vez que a verdade sem amor produz dureza, enquanto o amor sem verdade produz superficialidade. Quando ele atacava os antigos estudiosos que faziam palco em praça pública para ser aplaudido por atos, mas o coração deles só queriam aparecer diante do povo, não fazer uma boa ação em frente ao Senhor. Tá? Então, eu deixo a mensagem aqui e finalizo, que a fé genuína transforma o coração, sustenta a esperança e meu sofrimento capacita nós cristãos a testemunhar de maneira firme e verdadeira
o quanto Jesus mudou nossas vidas e pode mudar de terceiros, tá? Eu agradeço a paciência de todos os irmãos, peço desculpa pelo meu nervosismo, que é a primeira vez que eu falo, eu, no caso, tento pregar para algumas pessoas e um público tão estudioso, eu fiquei mais nervoso ainda, tá? Muito obrigado a todos e boa noite. Você se saiu muito bem, meu irmão. Deus te abençoe. Maravilha. Mas tem que ir Primeira muito melhor vez, ainda. ô Mauro, primeira vez que você expõe a palavra, assim, primeira vez que você expõe para qualquer tipo de pessoa mesmo, ou você já expôs antes? Me fala aí. Então, pastor, para ser bem sério, vou até abrir a câmera de novo. Eu converso muito com. Como a minha conversão é recente, eu falo muito do que Deus fez na minha vida. Como o pastor Alexandre sabe, eu me casei no domingo retrasado. Eu tenho 14 dias de casado. Então, quando eu falo da minha vida, eu tento aplicar a palavra de Deus em uma conversa com os irmãos, mas é a primeira vez que eu tento trazer com estudo bíblico, apresentando os versículos, os capítulos, é a primeira vez que eu faço dessa forma. Eu sempre, quando tento discipular alguma outra pessoa, eu falo da palavra de Deus e da presença do Senhor na minha vida, mas não de forma tão, como posso falar, tão respaldada, filosoficamente, religiosamente, né? Eu sei que o conversa que eu tenho é respaldável na palavra do Senhor, mas não dessa forma, entendeu? Aprofundada, Estruturada, né? embasada, Assim. estruturada. E eu sei que eu fui muito mal, mas eu vou fazer o máximo possível para melhorar, porque uma pessoa foi usada para salvar a minha vida, porque eu estava a ponto de tirar a minha. Então, uma das minhas primeiras orações foi eu ser usado também para converter outra pessoa ao Senhor, né? E esse é um desejo que realmente eu tenho. Parabéns, meu irmão. Deus te abençoe, foi bênção. Viu? Você expôs muito bem, não se preocupe, não. É o que a gente fala. Quanto mais você faz, mais você se aperfeiçoa. Né? E para uma primeira vez que você fez aqui, trouxe todo o conteúdo direitinho, toda a estrutura do OICA e pôde explanar corretamente aqui, tá de parabéns. Não tem o que a gente falar, não. Que Deus abençoe. Continue se santificando e trabalhando no seu coração, que você continue sendo bênção Vai dentro da aparecer sua aqui, mano. casa. Não, vai aparecer sim. Licença, pastor. Minha esposa apareceu. Essa é minha esposa Natália. Olá, paz, Deus abençoe. Oh, Que Deus continue abençoando o seu relacionamento, sua vida, e você continue amém. sendo testemunho vivo aí para outras pessoas. Em nome de Jesus. Obrigado, gente. Boa noite a todos, tá? Novamente. Vocês me ouvem bem? Sim. Ouvimos. Ô, Mauro, você foi muito bem, meu querido, muito bem mesmo. A gente não está jogando confete, não, viu? Você explicou o texto. Pregar, gente, é exatamente isso. É ler o texto, explicar o que ele significa e aplicar. A questão de estética, a questão de desempenho, a questão de oratória é secundário, totalmente secundário, tá? Então você fez aquilo que a gente foi chamado a fazer, né? Ler a Bíblia, explicar a Bíblia, aplicar corretamente. Então é isso. As outras coisas você vai aperfeiçoando, né? Do seu jeito, na medida que você vai entendendo a melhores formas de falar a mesma verdade, né? Ela pode ser falada, dita, explicada de várias formas. Então, na medida que você for ganhando mais confiança, porque o nervosismo também atrapalha, né? Então, tudo isso vai te ajudar. Mas não fique com esse sentimento de que você foi mal, não, porque você não foi nada mal. Deus te abençoe. Pastor Alex, a gente conseguiu te entender muito bem aqui agora, sem falha alguma. O irmão quer que eu coloque os slides e você vai tentando comentar, ou quer que eu continue por aqui? Me fale aí, hein? Ó, vamos fazer o seguinte: você coloca aí, e aí eu vou falando, e se falhar, você vai assumindo.
Pode ser? Ou já falhou aí? Falhou não, é porque só tem uma tela, aí eu estou tentando aqui fazer projetar e ao mesmo tempo responder aqui, mas tô ouvindo bem. Não sei se os demais Pronto, irmãos aí também se estão conseguindo entender direitinho. Aqui está chegando alto e claro a sua ministração. Aqui também tá bom, tá pronto, perfeito. pronto. Para mim não está aparecendo ainda a tela. Aí, ok. Bom, gente, a aula de hoje, a gente pensou em prosseguir com a estrutura. Como eu falei para vocês, aquela estrutura do OICA é para o estudo devocional, tá? A gente usa ela mais para a edificação pessoal nossa, estudando a Bíblia, se alimentando. Como Cíntia falou na última aula, é necessário que a vida nossa cristã, né, a nossa vida cristã, seja regada de leitura, de estudo da palavra de Deus, tá? É essa continuação, é essa busca contínua que vai dar para a gente respaldo, fundamento cada dia. Eu já contei isso aqui para vocês, que quando eu ouvia algum pregador mais experiente pregando, principalmente pastores mais experientes, né? Eu ficava sempre me perguntando, meu Deus, como é que esse pastor teve tanta experiência, tanta coisa que ele fala, ele lembra de tantas situações. E aí, na medida que hoje, né, ontem eu completei 17 anos, né, 17 anos de ministério pastoral. E aí, eu fico pensando assim, né, como, como mudou tanta coisa em 17 anos. Então, a gente precisa entender que a nossa caminhada, ela é uma caminhada de progressão, né? Quando a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, tá? Então, a gente precisa entender isso, que a experiência ministerial de pregação, de ensino da palavra, ela é cumulativa, né? Ou seja, a gente vai acumulando na medida que a gente vai tendo as experiências. Então, aquela estrutura do OICA, vocês podem continuar usando nas ministrações de vocês aqui no curso? Pode. Mas na medida que vocês forem tendo experiência, tentem usar a estrutura do sermão mais completa, que é essa aí que está na tela, tá bom? É essa aí que está na tela. Eu só queria que alguém me dissesse, porque eu já expliquei na última aula, a diferença entre tema e título. Tem alguém que possa me dizer aqui, nesse momento, em poucas palavras e com as suas palavras, tá? Qual é a diferença entre o tema do sermão e o título do sermão? Um de cada vez. Cadê o povo, pastor Jorge? Estou esperando. Pode abrir o microfone e falar, gente. Diferença de tema e título. É a mesma coisa? Se não é a mesma coisa, falem aí. Eu expliquei, não expliquei, pastor Jorge? Explicou na aula passada. É diferente. Tá até aí na tela. A Alexandra quer falar. O tema, vou tentar falar com minhas próprias palavras, né? O tema, ele se refere, em uma palavra, dá para você resumir o tema, né? O título, ele é mais amplo, né? O tema pode ser salvação, santificação, pecado, graça,
misericórdia, o título ele é mais, ele é algo mais específico, é o amor de Deus é eterno, Deus é misericordioso, esse seria o título. É mais ou menos isso? Muito bem. Boa explicação, boa definição. O pastor Diógenes aí pode ler também o comentário, acho que Diana falou, mas eu não consigo ver mais aqui, apareceu rápido aqui, mas Pronto. você falou muito bem, Alexandra, né? O tema, gente, o que eu disse na aula passada, o tema você consegue dizer ele em uma só palavra, via de regra. Amor, comunhão, perdão, reconciliação, transformação. Uma palavra. Cada palavra dessa que eu estou falando é um tema. O ideal, para quem está começando, principalmente, é que cada sermão pregado, cada ministração que vocês fizerem, tenha um único tema. Porque quando a gente fala muitos assuntos em 40 minutos, via de regra, a mensagem fica confusa. Sabe aquela coisa que você ouve alguém e você diz assim, vixe, eu fiquei um pouco confuso no que fulano tentou explicar ali. E, via de regra, essa confusão, ela vem por causa do excesso de assuntos. Ok? Pastor Diógenes, o que Diana falou aí? Diana colocou aqui, o tema é o assunto geral que abrange todo o conteúdo do sermão, enquanto o título é uma frase que nomeia o sermão e sintetiza a ideia central que será desenvolvida nele. Perfeito. Eu não sei se eu dei o exemplo na aula passada, mas é só vocês pegarem um livro. Todo livro, ele não tem um assunto geral? Aquele assunto geral é o tema do livro. Agora, todo livro também não tem um título? Então, esse título é o nome que o autor escolheu para que as pessoas pudessem achar aquele livro na estante de uma livraria, de uma biblioteca. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, livros de homilética. Alguém aqui tem algum livro de homilética? Ou já viu, ou baixou o PDF, misericórdia, né? Alguém aqui poderia me dizer o título de um livro de homilética? O assunto do livro é homilética, que é a arte de produzir, de criar, de elaborar sermões. Beleza. Então, o assunto é esse. Mas e os títulos? Vamos ver se aparece algum aí, ou vocês nunca viram um livro? Alguém levantou a mão, não foi, pastor Jorge? Marcos, pode falar, Marcos. Fala aí, Marcos, para a gente. Opa, tá me ouvindo? Bem, bem. Eu tenho um livro aqui do Davi Bezerra da Costa, que ele fala, né, sobre exegese, passos básicos para a prática, e dentro dele aborda justamente essa questão sobre homilética, exegese e hermenêutica. Então, por mais que não esteja no título, ele está abrangendo esse tema. Repete para mim, por favor, o título do livro. Claro, é Exegese, Passos Básicos para a Prática, do Davi Bezerra da Costa. E a gente conhece, né, pastor Diógenes? A gente conhece, esse baixinho aí é ousado. Esse baixinho aí é ousado. Pastor Davi é uma figura, gente boa demais. Então, é esse exercício que eu quero que vocês façam. Ah, pastor, mas eu não quero colocar tema e título no meu esboço, não. Eu vou entregar meu esboço para o senhor só com tema, que para mim o tema já é suficiente. Aí você vai perder ponto. Em vez de tirar aquele 10ão, você vai tirar um 9, 9,5, porque você tirou uma parte da estrutura, tá? Ah, mas na minha igreja, no dia a dia, eu pregando, se eu quiser tirar, eu posso, aí já é outra história. Mas esse exercício que a gente está fazendo aqui, e que é necessário que vocês façam, é para que vocês acostumem
com essa estrutura aí, tá? Beleza. Com relação ao objetivo, gente, alguém ainda tem dúvida? Fala para mim aí. Por que que o sermão precisa ter objetivo? Pastor Diógenes? Eu ia falar aqui, pastor Alex, do último sermão que eu ministrei, foi ontem, em uma das igrejas aqui de Feira de Santana, e o tema, né, do sermão era voltado para a família. E o título do sermão foi Atitudes numa Família Dirigida por Deus. Então perceba que tem diferença. O tema é justamente aquilo que será abordado de maneira geral no sermão, e o assunto geral, né? E o título vai falar de atitudes que a gente precisa tomar para que essa família, que é o tema geral do sermão, venha a ser direcionada pelo Senhor. Então, daí a gente consegue perceber a diferença. Perfeito, perfeito. Neste final de semana, inclusive tem algumas pessoas aqui na aula que me ouviram, né? Lá na Igreja Congregacional de Vitória da Conquista, eu falei sobre família, então o tema foi família, e o título do evento que os irmãos estavam fazendo ali é Restaurando Famílias. Então, uma das mensagens que eu preguei foi em Gênesis 45, naquele momento em que Deus restaura a comunhão de José com seus irmãos, dos irmãos de José com ele, né? E ali foi um momento de restauração de famílias. Então, o tema vai ser sempre uma palavra só, é aquele assunto. Já o título é o nome. O nome do sermão foi Restaurando Famílias, porque coincidiu com o evento que os irmãos deram esse nome, né, para o evento. Ok, queridos? E sobre o objetivo, vocês ficaram aí quietos. Por que que um sermão tem que ter objetivo? Fala para mim aí. Estou achando a turma hoje quietinha, pastor Jorge. Você Vamos pode falar... vamos futucar a turma. Fala aqui no chat, fala aqui. Pode abrir o microfone e falar também. Pode falar no chat também, né? Pois é. Então, o objetivo, ele nos ajuda, ele guia os nossos pensamentos. Tudo na vida é muito prático. O objetivo ele é necessário para tudo que a gente tem que fazer. A gente precisa de um objetivo, porque ele nos foca. A gente não fica perdido. Então, assim, é por isso que existem os objetivos gerais e os objetivos específicos, né? Então, assim, o objetivo específico, ele nos direciona e não nos deixa perder nesse tanto de ideias que vem na nossa mente no momento que a gente tem que falar. Então, o objetivo, ele direciona e nos foca, né? Então, eu tenho necessidade, eu quero falar da igreja, sobre santificação. Por quê? Porque tanto eu preciso me santificar ao mesmo tempo, e a igreja precisa entender o propósito de Deus na transformação. Então, a gente precisa, é um exemplo que eu dei, a gente precisa do objetivo para nos direcionar e focar as nossas falas, os nossos pensamentos. Sem objetivo, a coisa pode ficar muito vaga e a gente pode ficar viajando e acabar não chegando ao objetivo que o Espírito Santo quer. Ao objetivo que o Espírito Santo quer. Então, o objetivo, para mim, é isso. Ele nos foca e nos direciona para a gente não se perder nesse mundo de ideias que pode surgir na nossa mente. Perfeito, perfeito. Mais uma participação aí da nossa irmã Alexandra, falando de maneira muito clara. É isso aí mesmo. E aí, a partir de hoje, vocês precisam assumir esse compromisso com Deus, com você mesmo, que você nunca vai assumir o púlpito de qualquer igreja, seja a sua, seja de um amigo que te convidou, seja para pregar só para mulheres, ou para pregar para um evento de crianças. Eu vou chegar lá e para criança, eu vou falar qualquer coisa. Não. Tenha um objetivo claro. E aí, ela falou uma coisa que conecta com a primeira aula, que é a questão da espiritualidade.
O objetivo, você não traça um objetivo de um sermão da sua própria cabeça. O objetivo, ele tem tudo a ver com a palavra que Deus colocou no seu coração. Ó Deus, por que é que o Senhor me deu essa palavra? Por que que eu vou levar exatamente esse texto? São tantos versículos na Bíblia. Por que que eu vou falar exatamente nesse versículo, nesse capítulo da Bíblia? É um desafio, irmãos, é um desafio. A missionária Sandra fez contato comigo para pregar, para substituir uma pregadora que teve um problema de saúde, né? Na família. E aí, em 2 dias, eu tive que orar e pedir a Deus, Deus, por que que esse convite chegou até a mim? O que que aquelas famílias que vão me ouvir estão precisando? Imagina, aí você abre a Bíblia, você folheia a Bíblia e tudo, e aí você tem que entender que aquele texto é o texto que Deus está lhe dando para você compartilhar com a igreja. Então, eu não posso me atrever a ir para o púlpito sem ter um objetivo claro no meu coração. E esse objetivo está conectado com o texto, esse objetivo está conectado com o tema, está conectado com o título, está conectado com aquilo que Deus já falou ao meu coração. Tá certo? Então, é uma questão de compromisso mesmo. É você chegar e dizer assim, ó, a partir de hoje, eu nunca mais vou dar uma saudação para a igreja, dirigir um culto, ministrar na escola dominical, uma aula. Eu nunca mais vou fazer nada disso sem ter clareza. Por quê? Né? Por que que eu estou fazendo? Por que que eu estou aqui neste momento, né? É isso que tem a ver com o objetivo, tá bom? Pastor Pastor Alex, Diógenes, fale. a irmã Nilce colocou aqui, né, sobre o objetivo. É a finalidade que eu quero transmitir na mensagem para a igreja. E aí, aproveitando até o que ela falou aqui, uma dica prática para você saber traçar esse objetivo é ter ou colher o máximo de informações sobre aquilo que você vai ministrar, quando você vai ministrar, né? Quem te convida normalmente para ministrar, seja o pastor da igreja convidando, ele está convidando você para um culto específico, ou para abrir uma celebração, que pode ser uma celebração evangelística, pode ser um culto de oração, alguém pode convidar, como convidou o pastor Alex, né, para falar sobre família. E aí, quanto mais informações você puder obter da pessoa que está te chamando, melhor, porque a partir disso você vai ter, digamos assim, uma linha mestra a seguir, justamente para ir atrás, né, orando ao Senhor sobre esse sermão. Então, assim, como a gente vai ministrar louvor, a gente normalmente se preocupa, né? Ou pelo menos deveria ser a preocupação. A gente não vai ministrar louvores com temas diversos, porque vai confundir, inclusive, os irmãos quando estiverem sendo ministrados. Tem que ter uma linha. Se é um culto familiar, normalmente os louvores vão falar sobre família. Se é algo evangelístico, tem que falar sobre salvação. Então, o objetivo vai ser traçado em cima dessas informações que você vai colher. Ah, mas o pastor disse tema livre. Tá, mas você vai ministrar em algum culto, ele vai dizer a você que tipo de culto, quais são as pessoas que vão estar presentes, e em cima disso eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E isso de maneira alguma é limitar o Espírito Santo de Deus. Tem a ver com esse preparo que você está fazendo para ministrar aquilo que Deus falar ao seu coração. Perfeito, perfeito. Então, pastor Diógenes, passe para mim aí, por favor, essas partes que a gente já falou, né? Aí chega lá na introdução, se possível aí. O texto a gente também já falou, essa questão do tempo, pode ir passando, até chegar lá na parte de introdução. A gente falou sobre essas questões iniciais, a preocupação com o público é uma necessidade, né? Pode passar, porque isso aí, muita coisa a gente já falou, né? Vá seguindo.
Pode ser que seja o delay também aqui. Ó, aí, para um pouquinho nesse quadro aí, porque tem alguns exemplos, né? Tem alguns exemplos aí de tema e título. Você me ouve bem, pastor Jorge? Ouço sim, estamos ouvindo bem. Pronto, pronto. Então, gente, ó, o título, ele pode ser um título clássico, que ele deriva normalmente do texto, né? Daquilo que você vai ministrar baseado no texto. A maioria dos pregadores, eles preferem títulos mais clássicos, tá? O que é uma coisa clássica? É aquilo que é comum, é aquilo que é mais comum acontecer. Então, isso aqui é um clássico, né? Quando a pessoa fala assim, ó, um grande clássico do futebol, ou seja, é aquele jogo que é comum acontecer e quando acontece a torcida se empolga mais, não sei o quê. E o clássico, um livro, por exemplo, é um clássico, é uma coisa que é conhecida, que foi bem falado, bem discutido, bem avaliado, né? Então, assim, por exemplo, você tem um tema, salvação. Aí você quer colocar um título clássico para sua mensagem. Deus quer te salvar. Tá? Deus quer te salvar. Beleza. Ah, mas eu quero colocar uma coisa mais criativa, que eu vou falar para jovens, vou falar para crianças, talvez, juniores. Deus vai jogar a corda. Aí, assim, cuidado com essa coisa da criatividade. Porque se você colocar um título criativo como esse, você tem que explicar depois o que é que significa essa corda, tá? Essa mensagem aí, eu preguei uma vez, uma mensagem para jovens, e eu coloquei esse título. Mas aí o que foi que eu usei? Como pano de fundo, eu usei uma história de uma pessoa que estava no fundo do poço, que ela não queria sair do fundo do poço, que ela queria permanecer ali, porque ela achava que não tinha como sair dali e tal. Até que aí vem a questão do Salvador, né, que desceu no fundo do poço. É uma ilustração que eu acho que aqui muita gente já ouviu. O Salvador veio lá, desceu no fundo do poço, pegou a pessoa, carregou no colo e subiu, né? Ou seja, não jogou a corda somente, mas ele desceu junto para nos tirar lá do fundo do poço. Você não pode colocar um título criativo que depois as pessoas fiquem sem entender. Até agora eu não entendi. O pregador disse que o título da mensagem era Deus vai jogar uma corda e ele não falou de corda nenhuma, né? Não aconteceu nada, o que é que foi. E também, assim, saiba qual é o ambiente que você está, né? Tem igrejas que é melhor você ir pelo caminho do clássico, tá? Aquelas coisas que são mais diretivas, que já estão delineadas na própria escritura, tá? Então, você vai por esse caminho. Então, você tem que também ter essa sensibilidade que cada público, cada ambiente, cada momento, se a igreja está numa festividade, né, de aniversário, coisa do tipo, é outro sentimento, tá? Missões, né? A obra missionária é um título clássico, tá? É cura interior, o Deus que cura. Aí, se você quiser colocar um título criativo, como vai seu coração? O título ele pode ser interrogativo, ele pode ser exclamativo. Olha esse título aí que está embaixo aí, ó, liderança, chamados para brilhar. Beleza, tá? Mas não é esse brilho do mundo, né? Ah, esse negócio de brilhar. Sim, gente, a Bíblia fala desse brilho, do resplandecer da luz, né? Então, a gente também tem que ter cuidado, né? Saber usar as palavras certas e saber por que a gente está usando, tá? Para também não ser só a criatividade pela criatividade, ou para se aparecer, ou coisa do tipo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. A santidade, sede santos, é um título exclamativo, convocativo, né? Aí, Deus está procurando uma escova. Eu acho que eu falei para vocês de um sermão que eu preguei do lápis, né? Que eu usei o lápis, usei o apontador, usei a borracha. E esse sermão aí eu também já preguei. Deus está procurando um escovo, né?
uma escova de dentes mesmo, de escovação dentária, né? E aí eu levei também uma escova, levei uma escova inteira, levei uma escova suja, levei uma escova quebrada. Como é que a gente pode fazer isso? Obviamente que a gente está falando aqui de um sermão, não é um sermão do domingo à noite, talvez, que está a igreja toda ali, ou talvez sim também, a depender do seu público, né? Mas aí, pegando um texto bíblico, a ilustração não pode ser o centro do sermão. O centro do sermão tem que ser a palavra de Deus, tá? Porque talvez alguns aqui podem achar estranho. O pastor ficou o tempo todo lá falando da escova. Não. Você pega um texto bíblico, por exemplo, de Pedro, falando que é para sermos santos, porque o Senhor é santo. Aí você vai explicar o contexto, você vai fazer as aplicações corretas do texto, e a ilustração da escova é só um instrumento pedagógico, tá? Para você poder se conectar ali com as pessoas. Teve algum comentário aí? Eu me passei aí, pastor Jorge. Foi Morrenério dizendo, tem uma galera que está se passando nas ilustrações. Falou até de milho de pipoca aí, eu não entendi não. Esses dias vi um pastor que colocou uma panela com milho de pipoca e outro que levou um robô. Moço, o pessoal tá criativo demais, viu? Então, é por isso que eu estou dizendo que o centro da mensagem deve ser a pregação fiel, a explicação do texto bíblico, a aplicação correta do texto, tá, gente? O centro da pregação não é a criatividade, tá? Agora, é óbvio, Jesus ele ensina isso para a gente, tá? É uma coisa que eu desafio vocês a ter esse cuidado. Quando você vê algum expoente desse, expositor da Bíblia, né? Quando você vê eles falando, você tem que ter cuidado, porque a gente não tem a bagagem que eles têm. E outra coisa que eu sempre faço essa pergunta: Jesus e os apóstolos pregavam exatamente como a gente prega hoje? A gente tem que fazer essa pergunta, tá? Porque por que Jesus contava tanta parábola? A gente tem que fazer essa pergunta. Por que ele usava tanto o cotidiano? Será que se Jesus estivesse aqui hoje, pregando hoje, ele usaria as mesmas parábolas que ele usou no contexto em que ele viveu, ou ele iria adaptar a mesma mensagem? A mensagem é a mesma, mas os detalhes, os exemplos, as coisas que ele falou conectando-se com a população que ele estava pregando. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A essência da mensagem é a mesma, mas a conexão com o público não é igual, gente. Não é igual. Então, a gente precisa, sabe, entender bem o texto bíblico e aplicá-lo da forma correta. Pastor Jorge, teve mais comentário aí. Diana colocou aqui, faltou o curso querigmáticos para eles. E a irmã Cíntia aqui colocou também, essas criatividades são boas, conforme direção divina, conforme a aula para crianças, grupos pequenos, adolescentes. Uma coisa que a gente tem que... o pastor Alex falou aqui de o uso de um recurso. Eu não lembro o que foi que tu fez, Alex, mas eu lembro de você ter levado um objeto, mas deixou coberto esse objeto. E no tempo devido você fez a revelação para o pessoal. Eu acho que a ilustração ela não pode ser tão chamativa assim a ponto de que as pessoas esqueçam o que foi falado antes e depois dela. É um recurso a ser utilizado para facilitar a ilustração, tal qual Jesus fazia com parábolas também. Mas o ponto central vai além daquele objeto que estava sendo citado na parábola, tem que ir além do que você está trazendo para ser ilustrado. Senão, acabou o sermão.
Você ilustrou, foi forte demais, acabou o seu sermão, acabou o objetivo que você queria alcançar. Perfeito. É isso mesmo. O irmão Mário falou alguma coisa aí também, que a mensagem é a mesma, não é isso? Os métodos mudam, né? Mas a mensagem é a mesma. Perfeito, irmão Mário, perfeito. Então, a gente tem que ter bom senso, gente. Na hora que estiver pregando, você pode usar uma ilustração legal, você pode pegar alguma coisa. Outra coisa também, eu vejo pessoas muito preocupadas de trazer uma ilustração, né? E, às vezes, a ilustração não tem nada a ver com a essência do texto. O texto que está sendo explicado, exposto, não tem nada a ver com aquilo ali, entendeu? Então, não pegue uma ilustração só porque você achou bonitinha. Ah, eu achei tão legal, eu vou contar, os irmãos vão gostar, né? O objetivo da ilustração, o nome já está dizendo, é ilustrar o que está sendo dito, né? É ilustrar, é tornar aquilo vívido, né? Na mente das pessoas. Pode seguir, pastor Jorge, aí com os slides. Pode seguir. Aí tem várias dicas aí, né, nos slides, gente, da questão do texto, tá? O texto dá autoridade ao sermão. Então, tudo que a gente está falando, a gente tem que falar com base no texto que a gente está expondo. Pode seguir. Garante o assunto, né? Porque são muitos textos da Bíblia. Pode passar. Ensinar a palavra de Deus, óbvio, né? Então, assim, depois vocês leiam com mais atenção, tanto a apostila quanto os slides, porque o texto, ele precisa ser bem aproveitado, né? Garante a variedade na pregação, como eu falei, são muitos textos bíblicos. Então, dizer, o pastor é muito monótono, ele está falando a mesma coisa o tempo todo. Não, gente, se a gente tem tantos assuntos na Bíblia, não tem como ser monótono. Não tem. É só você continuar buscando, cavando, porque a Bíblia tem uma variedade de possibilidades, né? Pode seguir, pastor. A escolha do texto, né? Isso aqui eu quero dar uma pincelada rápida, né? Não devemos escolher passagens espúrias ou interpoladas. Pastor, misericórdia. Tem uma parte da Bíblia que é espúria. Calma, gente. Eu sou ortodoxo, nós somos ortodoxos. Nós cremos que a Bíblia toda é a palavra de Deus. Passagem espúria ou interpolada são aquelas passagens de difícil interpretação, certo? Por exemplo, você vai chegar um domingo de noite e vai pegar um texto de Ezequiel ou de Isaías, que está falando sobre a estrela que caiu e tal. Aí você vai explicar aquilo ali num culto público que tem pessoas, às vezes, ali que não têm conhecimento nenhum da Bíblia. Então, assim, esses textos mais complexos, eu sempre sugiro que eles sejam usados no culto de doutrina, no culto de escola dominical ali, né? Ou na própria lição da escola dominical, alguém preparado para responder perguntas, porque textos mais complexos, eles tendem a gerar dúvida. E aí as pessoas terem a opção de tirar aquela dúvida, tá? Então, não é que tem partes da Bíblia que não servem para pregar, não é isso. Toda a Bíblia é proveitosa, né? Toda a Bíblia é proveitosa, mas você tem que ter cuidado, tá? Por exemplo, textos que Deus mandou invadir a cidade, tomar os despojos, não sei o quê. Beleza, esses textos são de Deus, está na Bíblia, é inspirado? Só que são textos complexos que você
precisa explicar uma série de questões, e que, às vezes, num culto evangelístico, num culto onde tem visitantes, é mais difícil você fazer isso. Então, é o cuidado. E para quem está começando, eu ainda vou mais, ainda digo mais. Escolha textos os mais simples possível, tá? O mais simples, o texto mais simples que você consegue entender ele assim, sem ressalvas, sem nenhum tipo de dúvida. Para você que está iniciando a pregação, você não vai pegar um texto mais complexo, tá? Eu vou dar um exemplo prático aqui. Você vai pregar, é a primeira pregação sua, é a primeira experiência sua na igreja. Aí você tem, vamos pensar aqui, Filipenses 4, 13, você tem Romanos 9 e você tem Hebreus 6. Você vai escolher qual dos três textos? Se você me disser que vai escolher Hebreus 6, eu vou dizer para você, meu irmão, fazer igual o radialista baiano, né? Segura a cabeça de mamãe. Porque, assim, você vai ter que dar conta de coisas ali que são complexas. Aí eu pergunto, você vai chegar no púlpito com dúvida do que o texto está dizendo? Irmãos, eu li isso aqui e não entendi direito. E por que levou? E por que levou para o púlpito? Então, até que você se certifique de que aquele texto está claro para você, que você compreendeu, eu sugiro, sinceramente, que você não pregue em cima de textos complexos, né? Então, é uma questão de bom senso, é uma questão de amor aos irmãos ali que vão te ouvir, né? Porque você levou um texto muito difícil só para causar, né? Eu escolhi esse texto que é muito difícil, e aí, no final das contas, não explicou o texto direito, ou não se sentiu seguro e deixou mais dúvidas do que certezas, né? Alguma coisa aí, pastor Jorge? Não, por enquanto não, pastor Alex. Pode continuar. Pronto. Ok. O slide voltou aqui. Pode passar, pastor? Então, são muitas dicas, vocês estão vendo aí, né? Não se deve evitar um texto por ser conhecido. Nunca use texto. A igreja está precisando desse texto aqui, né? Tem um irmão aqui que está me devendo dinheiro, eu vou pregar sobre isso. Cuidado, púlpito não é para isso, né? Púlpito não é para fazer revanchismo, não é para dar indireta à igreja, não é para manipular decisões, principalmente nós que somos congregacionais, que as decisões são tomadas em assembleia. Se a gente não tiver cuidado, a gente começa a escolher texto para ir direcionando a igreja naquilo que a gente quer. A gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque o púlpito não é para isso, né? O púlpito não é para isso. O texto deve ser a base do sermão e não cobrei no judiciário. Pronto. Se alguém te deve, você vai para a justiça, vai, sei lá, faz o que você quiser. Agora, não no púlpito, né? Pode seguir, pastor. Pronto. Aí tem um exemplo, né? Tem um exemplo com a estrutura completa de um sermão. É um texto muito conhecido nosso, Atos capítulo 2, logo ali, né, depois do Pentecostes, o apóstolo Pedro, né, vai pregar. Aí, qual é o tema central desses versículos, né? E, consequentemente, o tema do sermão? Arrependimento. Ó, como está aí, uma só palavra, tá? Uma só palavra. Título: a palavra que conduz ao arrependimento. Ou seja, é o nome do sermão. É o nome do sermão. Bora ver quem está ligado aí, quem está atento à aula. O que é que está faltando aí, gente, nesse esboço?
O que é que está faltando aí nesse esboço? Diga para mim. Escreve aí no chat ou abre o microfone. O título? Não, o título está aí. Ó, tema arrependimento. Título, a palavra que conduz ao arrependimento. Isso, acho que o pessoal está falando aí, né, pastor? Tá, sim. Objetivo. Eu vi Júlia falando aí, Sandra também. Ó, então, assim, o objetivo aí está faltando, tá? Então, está faltando justamente para ver se vocês estão ligados aí, estão atentos, né? Então, aí também tem uma repetição, né? Assunto. Onde está assunto aí, isso daí poderia ser um tópico frasal, alguma coisa do tipo, tá? Porque tema e assunto, lembra que a gente falou que é a mesma coisa? Então não tem problema, aí ficou redundante, né? É como Deus convence o pecador pelo anúncio fiel da palavra. Então, isso daí é como se fosse um tópico frasal, ou seja, é uma frase que resume todo o contexto, ou seja, o tópico, né? Qual é o tópico? Em que parte da teologia, da doutrina, esse sermão se encaixa? Tá bom, gente? Aí a introdução, eu não vou falar muito, mas aqui é só para vocês entenderem como qualquer texto pode se encaixar nesse esquema que a gente está aprendendo. Pode seguir, pastor. Senão eu vou pregar esse sermão aqui, vai levar meia hora no mínimo. Aí já é outro esboço, tá? Com a mesma ideia, só para vocês irem se familiarizando com a estrutura. Pode seguir, Diogo. Muito bem. A introdução, gente, o que é que, pastor, a introdução é o quê? Eu costumo dizer que a introdução é aquele primeiro momento, é quando você começa a falar, tá? Então, todas aquelas partes ali, todas aquelas partes que a gente viu, elas serão ditas, aquelas partes iniciais, o objetivo, né? O texto bíblico, cada uma daquelas partes, o tema, o título, vai ser apresentado logo no início da sua fala. Agora, eu preciso dizer assim, irmãos, o meu objetivo nessa noite, aí você vai ler o objetivo. Não. Você tem que falar de uma forma fluida, né? Sem ficar. Essa primeira parte você tem que estar ali bem firme na sua mente. Você já sabe o que é que você quer, né? Então, é a parte inicial do corpo do sermão, tem como propósito o quê? Despertar a atenção do povo, desarmar-lhe o pensamento, de tal modo que se interesse ativamente pelo assunto. Então, a introdução, gente, o nome já está dizendo, você está introduzindo o assunto. Pastor, se a igreja não me conhece, eu vou chegar assim, já entrando, explicando o texto, como é? Então, assim, você tem que ter aquele momento que você se conecta com as pessoas. É uma boa saudação, né? É falar da sua amizade ali, a pessoa que te convidou, foi o pastor, foi a esposa do pastor, foi um irmão que é líder de algum ministério da igreja, sabe? Apresentar a sua família, ter aquele momento que é até uma questão de educação, né? Ninguém te conhece ali, é um ambiente que você é um estranho. E hoje, gente, com a desconfiança que a gente vive no nosso país, quando chega alguém assim que ninguém conhece, as pessoas ficam pensando assim, será que vale a pena ouvir fulano? Então, por mais que você diga assim, mas na igreja ninguém fica desse jeito, não. Fica. As pessoas estão armadas, de certa forma, porque, principalmente quando é uma igreja séria, que a vida do pregador também é importante,
ela não é mais importante do que a mensagem, mas ela também é importante. Então, você precisa preparar, organizar as ideias da sua introdução. Pode passar, pastor? Pastor, me permita, essa Claro, parte claro. da apresentação do pregador, inclusive, isso é uma dica que eu dou, não sei se todos a entendem como positiva. Eu acho importante que aquele que está convidando alguém faça essa apresentação, quando a igreja não conhece, né? Então, estou chamando Alex para vir pregar aqui na igreja e ninguém conhece Alex. Então, eu peço a Alex me mande alguns dados sobre quanto tempo ele tem de casado, nome de esposa, filhos, quanto tempo na fé, o tempo de sua ordenação. E aí eu faço essa apresentação para que Alex ele se preocupe com outras questões, porque senão é mais um ponto que ele vai precisar se preocupar para conseguir ter uma ligação com o público-alvo dele. Então, seria interessante que você, que é o anfitrião, faça essa apresentação, né, para facilitar também a vida do pregador. Perfeito, perfeito. Vamos seguir. Pode passar, Diogo. Então, a introdução deve ser simples, tá? E ter relação íntima com o texto e o tema do sermão. Lembra que eu falei que você vai apresentar logo no início, caso a igreja já te conheça, já tenha, ou então algum irmão já tenha feito isso que o pastor Jorge falou. Então, esse quebra-gelo inicial, ele vai ser mais rápido, tá? Se você já foi apresentado, já tem... Então, você já quebrou o gelo, não precisa ficar mais falando mais coisa, né? Então, aí você já vai ter aquele momento inicial que você deve apresentar para as pessoas qual é o seu objetivo, qual é o seu tema, qual é o seu título, tá? Então, isso deve ser simples, deve ter relação íntima com o texto, não deve abordar 2 ou 3 ou mais assuntos, tá? Não deve fazer isso. Deve ser breve. A introdução, gente, não é o desenvolvimento. Você vai gastar mais tempo no desenvolvimento dos tópicos. Então, não tem por que passar de 10 minutos, tá? Tem gente que prega um sermão na introdução, aí depois vai destrinchando no desenvolvimento. Quando vai ver, já passou 1 hora, tá? E a depender da situação, você não tem 1 hora para pregar, você tem 40 minutos, 45. Ah, mas eu sou o dirigente da congregação. Aí é outra história. Você já conhece seu público, você já sabe como é que as pessoas, né, vão receber aquela mensagem. Então, é uma coisa mais simples, mais fácil de lidar. Naturalidade. O estilo deve ser simples e claro, deve falar em voz deliberada e clara. É o que eu falei. Você não vai dizer assim, irmãos, o meu tema, o meu título, o meu objetivo. Não, você vai falando, irmãos, eu estou aqui nessa noite porque eu creio que a palavra de Deus, a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesse momento, deve nos levar a ter uma vida de santificação. Pronto. Você já apresentou seu objetivo. Você já apresentou seu tema, tá? E aí depois você pode falar o título da mensagem, aí você escolhe o melhor momento, né? Mas não precisa ficar dizendo o que você vai dizer, tá? Ah, eu vou dizer agora para os irmãos qual é o meu objetivo. Não precisa dizer isso, porque aí você gasta mais tempo e também a recepção da mensagem fica mais truncada, né? Pode passar, pastor? Beleza. Aí, quais são as pontes? Quais são as pontes para uma boa introdução? Pastor, o que é que eu posso usar, né? Ó, o texto, obviamente, já te ajuda na introdução. O contexto daquele texto que você está pregando, seja a questão geográfica, seja a questão histórica, certo? Então, você tem que dizer de maneira resumida
o que é aquele texto, por que que ele foi escrito, por que que ele está na palavra de Deus, qual foi a finalidade do autor. Dá para fazer isso de maneira bem resumidinha na introdução? Dá, tá? Agora você tem que estar bem familiarizado com o texto. Então você tem... isso daí é uma coisa boa para a introdução. A ocasião, ou seja, é aniversário da igreja, é um casamento, sabe, gente? Você tem que ter bom senso, né? Você não vai pregar um sermão expositivo, explicando Hebreus capítulo 6 na noite do casamento de uma pessoa. Então, é questão mesmo de saber que cada momento também vai facilitar ali a questão da sua, de como você vai introduzir aquela mensagem. É por isso que você tem que estar orando, é por isso que você tem que ter bom discernimento espiritual, para você saber e ter bom senso, né, em cada uma dessas ocasiões. Tranquilo? Pode passar, pastor Jorge. Queridos, está chegando aqui a hora, eu vou dar a palavra, o Tatinei está pronto aí, né? Ele vai ter aqui os 10 minutinhos dele daqui a pouco, tá? Então, isso aqui, gente, não é, volto a dizer, isso aqui não é receita de bolo. Isso aqui não é para engessar você, tá bom? Isso aqui é para você ter uma noção do que você pode falar na introdução. Então, você vai dar uma saudação. Meus irmãos, graça e paz do Senhor. Como é que os irmãos estão hoje? Se fosse o sermão hoje de noite, e aí, meus irmãos, o que é que você achou da escalação lá, da convocação do Ancelotti? Eu quero dizer, não fique triste não, porque você está na escalação de Jesus. Pronto. Você quebrou o gelo ali naquele momento, tá? Você pegou uma coisa que aconteceu no dia, trouxe as pessoas ali para perto de você. Ah, pastor, não é muito o meu estilo isso não. Ok, tá? Se não é o seu estilo, aí você fala, irmãos, fecha a cara, você está na igreja, né? Abra sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, reverência, fica todo mundo quieto, pronto. Se o seu estilo também for esse, e os irmãos não se ofenderem, você também já vai logo já vai logo na jugular, logo e pronto. Vai depender muito do convívio que você tenha com aquelas pessoas. Então, o quebra-gelo, ele pode ser uma série de coisas, né? Uma série de coisas. Olha como os irmãos estão bonitos hoje, que bênção, né? Nessa noite, um domingo muito agradável. Ou então você pode se referir a algum visitante, uma mãe de uma pessoa que está ali e que é muito querida pela comunidade, entendeu? Ou seja, é um momento de você deixar de ser chato, né? Porque também, convenhamos, né, gente? A gente vai para a igreja, a gente vai para ouvir a palavra de Deus, vai ser edificado, consolado, exortado. Esse é o objetivo principal. Mas eu acredito que pode ser feito isso de maneira mais suave, né? Suave. Saiu o slide aí para mim? Acho que ele vai voltar, peraí. Deve ser a conexão aqui. Depois do quebra-gelo, vem o que aí, pastor Jorge? Que agora a minha mente aqui... Apresentação pessoal. Isso, que a gente já explicou. Depois... Oração, leitura do texto e a apresentação. Do objetivo, tema, título. Pronto. Aí, assim, você também tem que ter essa questão. A oração, nem sempre o pregador vai orar, gente. Porque, às vezes, o pastor da igreja já orou por ele, tá? Agora, eu tenho uma coisa comigo, já é uma mania mesmo. O pastor Jorge me convidou, ele orou por mim. Mas, assim, gente, enquanto eu não oro, eu não consigo seguir, tá? Ah, mas eu já orei em casa, já orei a semana toda. Mas eu, na minha cabeça, eu tenho que orar. Não tem para onde correr. Então, às vezes, eu peço licença. Pastor, eu sei que o senhor já orou por mim, mas é uma coisa que eu já tenho comigo. Eu só consigo seguir se eu orar, né? Mesmo que seja uma oração breve, rápida, mas isso daí é uma coisa muito particular, tá? Se você entender que ali é um momento que cabe uma oração,
né? Mesmo o pastor já tendo orado por você, você vai pedir licença, permissão ali ao líder da igreja, né? Agradecer porque ele já orou, mas você vai fazer aquela oração pedindo a Deus, né? Que abra o entendimento das pessoas e por aí vai. Oração não quer demais, né? Beleza. Mas essas outras partes eu já expliquei. Pode passar, pastor Diogo? Eu não estou conseguindo ver aqui o Tatinê, ele está por aí? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não, que ele não respondeu aí. Pronto, ele está aí. Ah, Pronto, querido, quando der 9 horas, eu vou passar a palavra para você. Então, fique esperto aí, hein? Você vai ter seus 10 minutos aí para ministrar aquilo que Deus colocou no seu coração. O delay aqui está horrível, pastor Jorge. O slide não aparece para mim. deixa eu voltar aqui e avançar de novo para ver se aparece. Ou então você pode ler e comentar aí, eu vou seguindo também. Pronto, pronto. Gente, isso aqui é um exemplo. Isso aqui é um exemplo. Volto a dizer, ninguém está ensinando para você aqui receita para fazer comida, tá? Isso aqui não é receita de médico que tem que seguir 100%, mas é para você ter uma noção o que é que cabe, o que é que pode ter, né, na introdução. Sumiu de novo aqui, pastor Jorge. Então, uma saudação, né, uma apresentação pessoal, um quebra-gelo, está tudo aí. Eu não vou ler porque os slides vocês terão, né, acesso. E eu acredito que na apostila, se eu não me engano, na apostila também tem um exemplo lá de introdução. Pode seguir, pastor. A gente tem que avançar aqui, porque o horário, o relógio não é crente mesmo, né? E a internet nada, gente. Até agora eu estou nos dados móveis aqui. Apareceu aí o desenvolvimento? Não, não. Pronto. Agora apareceu. Então, o desenvolvimento, se quiser eu faço. Rapaz, ó, coisa boa, viu? Coisa boa. Ó, é o, con- é o conjunto de fatos, de ideias, de provas ou de argumentos arrolados pelo pregador. Gente, o desenvolvimento é onde você gasta mais tempo no sermão, tá? Ah, pastor, a quantidade de tópicos que eu vou dividir meu texto, é obrigatório ser 3 tópicos? Não. Cada texto vai pedir da gente uma quantidade de tópicos. Se o texto é muito longo, é provável que ele vai ter mais partes que precisam ser explicadas, tá? E também, assim, quem prega sermão expositivo, que a gente vai falar um pouco sobre isso na aula que vem, né? Quem prega sermão expositivo, que é o mais recomendado, é quando você expõe uma parte da escritura detalhadamente, sem pressa, para que a igreja entenda cada parte daquele texto, aplique aquele texto na vida das pessoas. É óbvio que, a depender do tamanho do texto, vai ter mais partes, tá? Mas o desenvolvimento é o quê? É o argumento, é a base, é aquilo que você está defendendo com base no texto que Deus colocou no seu coração, tá? Pode passar, pastor Deus. Se eu não me engano, mais para frente aí vai ter um exemplo, né? Pode deixar um pouquinho aí? Ó, o desenvolvimento são as divisões. Então, assim, um texto que você pegou. Vamos pegar aqui um exemplo
prático. Salmo 37:5. O que é que diz lá no Salmo 37:5? Quem é que pode me lembrar aí? Cadê os crentes bons de Bíblia? Estou esperando, hein? Rapaz, o povo hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Pronto. Alguém coloca para mim aí esse versículo aí no chat? Coloca para mim esse versículo. Salmo 37:5. Vamos fazer um exercício aqui para ver, para você ver que o texto. Pastor Tony colocou aí, a gente não está ouvindo sua voz aqui agora, apesar de seu microfone estar aberto. Não sei se foi a conexão. Espera aí. Eu acho que eu estou em duas chamadas ao mesmo tempo. Voltou. Voltou? Estamos ouvindo sua voz, tranquilo agora. Pronto. O pessoal colocou aí, pastor Diógenes, o versículo? Colocou, sim. Várias pessoas colocaram. Ian, Renério, Luane. Pronto. Aí, o que é que eu quero que vocês façam, antes de passar a palavra aqui para o Tatinei? Me diz aí quais são os verbos que estão nesse versículo aí. Quais são os verbos que estão nesse versículo? Pode colocar aí no chat, gente. Entrega, Que mais? confia, Isso. E o que mais? eu, deixa eu abrir aqui a Bíblia do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Fará. Fará é um verbo, né? fará. Muito bem. É um Então, verbo. vamos supor, pastor, mas é um texto muito bobinho, isso aí é para quem está começando. Gente, o Querigmáticos, o objetivo principal da gente é treinar pessoas que não se sentem seguras Entrega o ainda teu para caminho pregar. ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Isso. Então, assim, eu estou pegando um texto simples. Pastor, eu quero preparar meu esboço para entregar meu trabalho. Eu vou pegar um texto difícil? Não. Pega um texto como esse e aí você já tem os 3 tópicos. Os 3 tópicos. Como é que eu poderia chamar esses tópicos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Então, eu já sei, eu tenho que entregar, eu tenho que confiar, então são coisas que eu preciso fazer. E ele fará, né? Então, são 3 ações, 2 que são minhas e uma que é de Deus. Então, entregue sua vida ao Senhor. Entregue Aqui é sua vida ao o mais ele fará. Então, aí assim, se eu for fazer o desenvolvimento, eu tenho que olhar para o texto e ver quais são os verbos que a palavra ali, quais são as ordens, o que é que aparece ali. Principalmente se for uma coisa mais imperativa, não pode deixar de estar no seu desenvolvimento. Por quê? Porque o texto bíblico, ele já tem uma ordem natural, tá? O texto está ali. E você precisa encontrar no próprio texto quais são as partes. Aí pronto, para cada verbo desse eu vou criar um subtópico, um subtópico. E aí, quando eu passar de um tópico para o outro, o que é que eu tenho que fazer? É o que está aí, eu tenho que fazer a transição.
Eu não posso passar de um tópico para o outro de forma abrupta, rápida, certo? Beleza. Pode passar, pastor Diogo, que semana que vem eu vou dar vários exemplos, né? A gente vai ter vários exemplos de sermão temático, sermão textual, tá? Olha aí, isso aí, ó, é o clássico, é uma divisão clássica de tópicos dentro de um texto bíblico. É porque a gente não tem tempo aqui, mas depois pode pegar Miqueias 7, de 1 a 7, e você vai ver que dentro dos versículos tem essas crises que estão aí, ó. Ele vai apontar que o povo estava vivendo crise espiritual, crise política e social, crise familiar. Aí o que é que eu faço, pastor, dentro de cada tópico desse? Eu vou gastar um tempo explicando cada uma dessas crises. Eu posso colocar subtópicos, eu posso colocar versículos bíblicos que têm a ver com cada um desses tópicos. E é isso que vai dando corpo, é isso que vai dando substância, é isso que vai dando conteúdo ao que eu estou pregando. Então, veja que não é brincadeira. Ah, eu estou aqui aprendendo técnica de como, né? Não, gente. Aqui a gente está aprendendo como a gente estruturar melhor aquilo que a gente já faz, né? Ao pregar a palavra de Deus, eu posso organizar melhor meu pensamento, né? Exatamente. É a dica que eu dou. Ah, depois que você amadurecer, que você já está acostumado a fazer isso, e você quiser usar outra estratégia, aí é com você. Mas a dica que eu dou para você escolher os seus tópicos é tirar do próprio texto. Tirar do próprio texto. E, via de regra, cada verbo vai te dar um tópico. Cada verbo vai te dar um tópico. Tá certo? Beleza. Pronto. Semana que vem a gente vai continuar e o Tatinei vai usar 10 minutos aqui. Aí a gente faz um fechamento, né, pastor Diógenes? Pode tirar um pouquinho aí a apresentação. Isso. Os pontos podem ser chamados de tópicos também, tá? O único cuidado que eu digo, gente, é o seguinte, irmãos, quando você for pregar, não fica parecendo cobrador de ônibus, não, né? Irmãos, o ponto 1 da minha mensagem. Irmãos, agora nós estamos no ponto 2. Agora nós estamos no ponto 3, no ponto 4, no ponto 5. Meu Deus do céu. Aí o camarada pregou um sermão com 12 pontos. Eu já estava perdido. Eu estava parecendo que eu estava numa perua, numa van dessa, me levando para algum lugar. Eu já estava desnorteado, né? Cobrador de van. Então, cuidado, né? Vá falando de maneira fluida, deixa a coisa rolar, sem precisar ficar dizendo tópico 1, tópico 2, tópico 3, ok? Olha aí o quebra-gelo, né? Muito bem. Tatinei, meu queridão, você tem 10 minutos aí, viu? Deixa Deus te usar. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, o pastor Alex, o pastor Diógenes. Gostaria que deixasse um abraço, o pastor Renato Dias. Um abraço aí para Santino. Santino também mandar um abraço aí para a congregação lá de Matãozinho. E o que eu vou ministrar hoje, a palavra, está em Atos 1, versículo 5. Que o Senhor Deus, neste momento, vem trazer iluminação da sua palavra para que eu venha falar da palavra dele, porque eu não sou um pregador, mas eu gosto muito de falar de Jesus Cristo, e que Deus venha falar em cada um dos corações nesta noite. E lá no capítulo 1, versículo 5, que fala: porquanto João, de fato, batizou com água. Entretanto, dentro de poucos dias, vós
sereis batizados com Espírito Santo. Em meu primeiro livro, caro a Teófilo, escrevi tudo o que Jesus começou a realizar, ensinar, até o dia em que foi levado ao céu. Após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo, os apóstolos que havia escolhido. Depois de ter padecido, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhe muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, apresentando-lhe por um período de 40 dias, seguindo-lhe, ensinando e lhe acerca do reino de Deus. Enquanto ceava com eles, ordenou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas aguardasse a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouviste, porquanto João de fato batizou com água. Entretanto, dentro de poucos dias, vos serei batizado com o Espírito Santo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Lucas, conhecido como médico e foi um dos discípulos de Jesus Cristo, Lucas escreveu este livro primeiramente a Teófilo, que significa, na língua grega, Teófilo tem um significado, glória a Deus, tem um significado como amigo de Deus. O primeiro tratado foi seu evangelho a respeito da vida de Jesus Cristo. O segundo relato, em Atos dos Apóstolos, sobre o derramamento do Espírito Santo. Lucas foi uma das testemunhas que viu Jesus apresentar depois de ter padecido e viu Jesus mostrar as provas. Glória a Deus, aleluias. Que ele está vivo. Viu Jesus comer peixe, viu Jesus mostrar as mãos, viu Jesus subir ao céu, viu os dois anjos falar com ele, que os anjos disse que este homem, Jesus Cristo, que vocês viram subir, é este mesmo homem que vão ver ele descer. Nestes 40 dias que Jesus ficou na terra, ele ensinou sobre o reino de Deus e pediu que eles não se ausentassem de Jerusalém, para que eles aguardassem a promessa do Pai, que de Jesus ouviste. João, de fato, batizou com água, mas Jesus, em poucos dias que ele subiu ao céu, os discípulos foi batizado com o Espírito Santo, que se cumpriu a promessa de Deus, que foi no dia de Pentecostes. Lá em Mateus 3:11 vai dizer assim, glória a Deus, ó Pai, louvado seja o teu nome. Mateus 3:11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas depois vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar a sua sandália. Ele vos batiza com Espírito Santo. Ni Atos 2:4 vai dizer: todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e
começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito Santo concedia. Em Atos 11, versículo 15 e 16, assim que comecei a pregar o Espírito, no instante sobreveio ele da mesma maneira como veio sobre nós no princípio. E naquele momento lembrei em mim do que o Senhor me havia dito. João, de fato, batizou em água. No entanto, vos serei batizado com o Espírito Santo. E eu vou até o 18, que vai dizer: portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, ao crer no Senhor Jesus Cristo, que era eu que pensava em encontrar a Deus, diante do que fora exposto, ninguém apresentou qualquer outra objeção e passaram a glorificar a Deus, exclamando: sendo assim, Deus concedeu até mesmo ao gentio o arrependimento para a vida. Glória a Deus. Amados irmãos, Lucas escreveu a Teófilo, que significa amigo de Deus. Sua identificação histórica é um lembrante para nós que buscamos ser amigo de Deus. O mesmo Espírito Santo que habitou na vida de Lucas é todo aquele que também estava reunido no dia de Pentecostes. Havia em cada crente, habita em cada crente sincero em nossos dias, e será assim até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agradeço essa oportunidade no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Coisa boa. Bom demais, varão. Você me ouve? Ouve. E aí, como é que foi a experiência aí? Já pregou na igreja alguma vez, Tatinei? Eu já preguei assim na igreja, aqui na onde que eu congrego, mas para mim fazer uma devocional, para mim pregar, nunca tive a oportunidade, não. Chego nos cultos de terça-feira, falta um irmão para pregar, chega uma irmãzinha lá: irmão, traz uma palavra aí. Aí eu chego, só faço umas observações e eu chego na interpretação. Às vezes nenhuma aplicação eu consigo fazer, porque eu chego ali despreparado para pregar. As irmãs acham que a pregação foi boa, mas eu vejo que não teve aplicação nenhuma. Mas eu estou preparando para Deus me preparar com o Espírito Santo para que eu venha pregar o Evangelho de Cristo. Amém, querido, amém. Muito bem, então siga firme, tá? O aprendizado é esse aí mesmo: estruturar, organizar, orar, depender do Senhor, tá, gente? A gente aprende aqui no curso a como organizar melhor aquilo que Deus já está falando, né? Ao nosso coração, deixar isso de maneira mais clara cada vez. E é isso que eu tenho visto aqui, né? Vocês se esforçando, trazendo sempre mensagens que edificam, que despertam, que encorajam. É isso, é lembrar o que a Bíblia fala, né? Sobre consolar, exortar, edificar, edificar, consolar, exortar. Toda a pregação, ela vai cumprir essas funções, né? Então, é benção, tá bom? Deus te abençoe. Pastor Diógenes, quer falar alguma coisa aí? Eu fico feliz pelas observações feitas, pela estruturação que vocês estão fazendo, né, nas ministrações, e é isso. O que os irmãos estão aprendendo é como objetivamente ministrar a palavra. Quando a gente não tem um esboço, não tem um roteiro, você não sabe aonde você vai chegar, do que é que você vai falar.
por que você deve falar, mas a partir do momento que vocês estão recebendo essa série de informações aqui, vocês estão aprendendo justamente a como iniciar e como terminar uma ministração. E graças a Deus, em todas as ministrações que estão sendo feitas aqui, a gente está observando isso. E principalmente a preocupação com a aplicação. Todos que estão passando aqui estão aplicando o sermão. Então fica os parabéns, porque tem gente que tem, inclusive, experiência, que expõe o texto, mas não aplica o texto. E os irmãos, né, que estão aqui no aprendizado estão fazendo isso com excelência. Então, parabéns. A gente só tem que parabenizar e orar para que Deus continue capacitando os amados. Amém. Amém. Então, queridos, o pastor Diógenes, eu queria que o senhor voltasse rapidinho lá nos slides, naquele slide inicial, que tem a estrutura completa. Só para eu fazer aqui algumas observações e depois eu vou já liberar a turma, né? E aí, na aula da semana que vem, gente, nós veremos os tipos de sermão, tá? Obviamente que a gente vai falar um pouquinho do temático, um pouquinho mais do textual, e a gente vai focar mais no expositivo. Então, a gente vai trabalhar esses 3 tipos de sermão, e aí vocês vão ver que a estrutura é a mesma. A única coisa que muda é o desenvolvimento, tá? Essa parte que é do conteúdo, da substância, né, daquilo que está realmente no centro da palavra que você está ali ministrando, é isso que vai modificar, tá certo? Pronto. Acho que o Sérgio falou alguma coisa aí, Diogo. Eu não consegui ler aqui. Deixa eu voltar aqui. Sérgio colocou aqui, bênção, a parte que ele disse, o mesmo Deus de Atos dos Apóstolos é o mesmo Deus de hoje, né? Então, uma boa aplicação, parabéns. Perfeito. Perfeito. Então, não apareceu para mim ainda aqui, mas vai aparecer, porque tem um delayzinho por causa da minha conexão que não está muito boa. Mas, assim, aí depois do desenvolvimento, vocês vão ver aí que tem o quê? Ilustração, não é isso, Diogo? Isso Ilustração. mesmo. Isso. Pronto. Aí, gente, a gente já falou aqui bastante de ilustração, né? Ilustração, o conceito básico de ilustração, o pessoal fala que são janelas, né? Você abre uma janela dentro daquele assunto que você está falando, para que essa janela ilumine o que você está falando. Então, a ilustração é um recurso pedagógico, é um recurso de oratória que você usa. Jesus usou muito isso. Então, a ilustração é você pegar alguma coisa do cotidiano, é você pegar alguma coisa da própria Bíblia. Eu vou contar aqui o que José fez para ilustrar essa verdade bíblica, tá bom? Então, se a ilustração não esclarecer o que está sendo dito, ela não é ilustração, tá? E ela também é descartável. Não use uma historinha bonita só porque você quer rechear a sua mensagem. Pode ser um testemunho pessoal, pastor? Pode. Você pode contar uma experiência que você teve com aquela verdade que você está expondo. E aí, essa experiência que você teve, você está ilustrando. Mas todo sermão tem que ter pelo menos uma ilustração. Pode ser uma experiência pessoal, pode ser uma experiência de outra pessoa, pode ser uma narrativa da própria Bíblia, a biografia de algum personagem bíblico, pode ser uma biografia de algum homem da história da igreja, alguma mulher da história da igreja que vivenciou aquele texto. Então, a ilustração, ela é para esclarecer, para as pessoas dizerem assim, isso aqui é possível vivenciar. O pastor deu o exemplo dele,
o pastor deu o exemplo de um pastor amigo dele, o pastor falou do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, falou do missionário Hudson Taylor, alguma coisa que você usou para ilustrar, tá certo? A conclusão, você pode fazer a conclusão de várias formas. O que não pode é deixar de fazer a conclusão. Sabe aquela coisa que a pessoa está pregando, naquela empolgação toda, acabou o tempo, não tem muito mais tempo para falar. Irmão, vamos levantar e vamos orar. Então, uma conclusão clássica seria o quê? Você fazer uma retomada rápida dos principais pontos. Agora, cuidado, que tem gente que vai fazer isso, não é, pastor Jorge? E prega tudo de novo. Aí, irmão, não tem quem aguente, tá? Eu vou ser sincero com os irmãos, eu não tenho paciência de ficar ouvindo a pessoa repetindo a mesma coisa toda hora, não. O pastor Alex, Oi. a conclusão é como se fosse a gente ir no médico, né, e dar a conclusão, o resultado daquela enfermidade que está acontecendo, né, a conclusão, né, nesse sentido aí. Tem Do médico. Tem pessoas que usam a conclusão para fazer as aplicações. Eu, particularmente, eu não gosto muito. Eu gosto de já fazer as aplicações ao final de cada tópico, na transição de um tópico para o outro, eu já gosto de fazer aplicações. Por quê? Porque, gente, vamos ser sinceros, né? Na conjuntura atual, tem pessoas, você começa o sermão pregando, tem 100 pessoas prestando atenção. Quando você termina o primeiro tópico, das 100 que estavam prestando atenção, você tem ali 80. Quando você termina o segundo, tem 60. Quando você termina o terceiro, só tem 30 prestando atenção. Entendeu? Oi, Mandelvita, seu áudio está aberto. Então, assim, a gente precisa entender que as aplicações, eu estou dizendo isso porque é pela experiência que eu tenho vivenciado, né? Então, cada vez mais, a gente precisa fazer as aplicações de forma imediata. Ensinou, explicou o texto, vai partir para uma outra parte do texto, já aplica aquela parte, tá? Mas pode ser feito, como a irmã Delvita falou, né? É como se fosse aquele médico que vai dizer, agora você vai ter que tomar um remédio tal. A conclusão é basicamente isso também, é você dizer assim, ó, e aí, diante disso que eu ouvi, eu vou fazer o quê? É por isso que a conclusão, ela já chama o apelo. Pastor, eu não gosto de fazer apelo, não. Esse negócio de apelo é coisa dos pentecostais, eles que criaram isso no século XX. Gente, o apelo não é só aquela coisa que a gente acha, que é chamar a pessoa na frente para aceitar Jesus, tá? Tem nada a ver com isso. O apelo é um chamado à consciência. O apelo é dizer assim, ei, vem aqui, essa palavra é para você, essa palavra é para a gente hoje. E aí, a gente vai sair daqui como? Porque não adianta você ficar lá falando o sermão todo de Salomão, de Davi, de Salomão, não sei o quê, o templo que construiu e não sei o quê, e explicou tudo, falou o nome das ferramentas que os construtores usaram, falou o nome do barro, da argila e não sei o quê, e falou tudo. Aí o pessoal diz assim, meu Deus, eu faço o quê com essas informações? Eu faço o quê com isso? Então, não é que a gente tem que ser pragmático, que vai ficar só dizendo o que é que as pessoas têm que fazer, mas a gente também não pode só ser narradores, né? Pessoas que ficam narrando. É porque, pastor, tem muita gente que tem vergonha de ir lá na frente, e se não fazer o apelo, como é que ele vai saber que a pessoa vai querer aceitar Jesus? Tem que fazer, eu acho. Isso. Não, é isso, mas o que eu quero dizer é porque às vezes as pessoas confundem. Acha que o apelo... o pastor agora está fazendo o apelo. É aquele momento que o pastor pede para a pessoa ir na frente. E não é só isso.
O apelo na pregação é um chamado à obediência. O apelo. A pessoa pode até nem ir na frente, mas ela tem que sair dali dizendo: meu Deus, essa palavra foi para mim. Ficou claro que foi para mim. Deus falou ao meu coração. Eu preciso obedecer a palavra que eu ouvi. Tá bom, verdade. gente? É verdade. Então, Depois ele pode se revelar que aceitou Jesus, né? E vai pedir oração para Deus abençoar. não, sim. Sim, essa parte da decisão por Cristo, ela também acontece. Mas o que eu estou dizendo é assim, vamos pensar aqui, o apelo é só para quem é descrente? Não. Por exemplo, você está pregando sobre oração. Aí, eu não vou fazer apelo não, porque todo mundo que está aqui é crente. Não, o apelo seria o quê? Irmãos, você que quer renovar agora a sua vida de oração, feche seus olhos, nós vamos clamar a Deus, né? Vamos pedir ao Senhor para que Ele traga sobre nós um novo tempo de oração. Isso é apelo. Também. Tá? É. Amém. Pronto, minha gente. Pastor Diógenes, mais alguma coisa aí? Vamos liberar a turma, né? Vamos, tudo tranquilo aqui. Pronto. Então, queridos, eu peço perdão aí. Hoje a aula foi um pouquinho assim diferente, né, pastor Diógenes? Mas graças a Deus deu certo. E aí, na semana que vem, nós encerramos a disciplina, tá? Eu quero dizer aos irmãos que esta disciplina vocês terão que entregar, então vocês já vão pensando, tá? Vocês vão ter que entregar um esboço completo de uma mensagem, de uma pregação, tá? Completo que eu digo, pastor, eu não sei desenvolver muita coisa, né? Eu posso fazer dentro daquele modelo que o senhor mostrou lá na aula. Lembra aqueles modelinhos que eu mostrei ali? Você pode fazer aquilo ali, gente. Quando eu falo um sermão, um esboço completo, é aquilo, tá? Agora, é claro, se você quiser desenvolver um pouquinho dentro de cada parte, para dizer o que é que eu falaria nessa parte, qual seria meu quebra-gelo, o que é que eu diria na introdução, o que é que eu diria nesse tópico especificamente, qual seria a minha ilustração, tá? Então, se você quiser rechear mais o seu sermão, aí, ó, é isso aí, tá? Então, vocês vão entregar um esboço tipo isso aí, certo? Vocês vão entregar um esboço. Então, já vá pensando qual é o texto que você vai usar. Fica a dica, pegue texto fácil, pegue um texto simples. Pastor, não, eu quero pegar logo Apocalipse 13. Pronto, meu irmão. Você pode pegar também. Agora você vai dar seus pulos. Se você elaborar um sermão difícil, que nem você está entendendo, aí no dia eu vou sortear aqui 2 alunos para pregar. E aí? Aí você vai se enrolar todo com Apocalipse. Então, agora, se você dá conta, pode escolher texto difícil também, não tem problema. Não tem problema, né, pastor Jorge? Não tem problema. Ô, Jorge, ora aí para encerrar a aula. Amém. Aí depois não esqueça de parar a gravação, não, viu? Boa lembrança, boa lembrança. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nessa noite, e nós te agradecemos, porque assim, tal qual nós oramos e rogamos para que não houvesse impedimentos para que a aula fosse dada, assim aconteceu. Obrigado pelos seus filhos que ministraram também a palavra ao nosso coração, que possam ficar inculcados, que nós possamos colocar em prática no nome de Jesus. Abençoa cada irmão que está aqui, as suas famílias também representadas, que eles continuem a ser bênção dentro da sua casa e que possam levar o evangelho do Cristo Jesus aonde o Senhor assim permitir. Nos dá uma noite abençoada na sua presença, e amanhã, caso seja da sua vontade, nos levanta prontos para estar levando esse nome que está acima de todo nome adiante. Dessa forma, nós choramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Cadê a irmã Cíntia? Ela tá quietinha hoje aí, gente? Cíntia já entrou na escala, Cíntia? Olha aí, entrou não, viu? Olha Ó, aí. semana que vem eu quero ouvir a irmã Cíntia, viu? Eu tô te escalando, irmã. É de Deus, você nem pode dizer não, porque é de Deus, viu? E quem é mais? Agora eu quero um voluntário. Já escalei um, agora eu quero um voluntário agora. Posso ouvir um amém aí? Ó, o Mauro está escalando o Guilherme aí, ó. Cadê Guilherme? Guilherme pode dizer amém para essa escalação aí, ó. Cadê ele? Se manifeste aí, irmão. Eu acho que ele não está aqui, não. Se manifestar, a gente tem que repreender. Cadê o Guilherme? Ele não confirmou, não, tá? Ele não confirmou. Já, ó, eu acho que seria emocionante ouvir Cíntia e o irmão Mário. Já pensou? Ia ser uma noite gloriosa. Ó, e Mário já botou joinha, gostei. Esse é crente mesmo. Aí vai, gente, vai ser uma noite gloriosa, viu? O pai e a filha. Fala, Cíntia. Cíntia, pode falar. Eu não estou ouvindo, não. Ah, eu estou apanhando aqui da tecnologia. Olha, Hã. a coisa vai ser ainda já com o esboço completo, pastor? Não, pode ser com base no OICA ainda, sem problema. Ok, Mas vai. quem quiser já começar a organizar dentro da estrutura de homilética, também pode, viu? Ok, não, só para tirar essa dúvida, porque vai que, né, eu consiga fazer a obra. Pronto, pronto. Então, fica certo aí. Cíntia e irmão Mário. Vai ser uma Ok, noite gloriosa. Pode falar em espanhol também, sem problema. A gente que deu os pulos aqui, né, irmão? ok, ok, então. Amém. Deus Amém, abençoe. Um abraço, irmão. Boa semana para nós aí. amém. Tchau, tchau. Parou já a gravação.